Olá pessoal, aqui é o professor Ricardo Alencar e hoje eu quero falar sobre intervalos de números reais. Em uma aula passada eu falei sobre a reta numérica e aqui a gente vai trabalhar um pouco sobre esta reta numérica, mas considerando o número real, ou seja, é a união dos conjuntos que a gente mais trabalha: natural, inteiro, racional e o irracional. São todos os números que se comportam, né, dentro desses conjuntos numéricos aí. Então, para a gente iniciar essa nossa conversa, a gente vai falar desse intervalo, né? O que é um intervalo? Pense assim: o intervalo de aula, o intervalo para o descanso. Nesse caso, a gente está falando de tempo, determinada faixa de tempo, uma duração. Aqui na reta, o intervalo vai ser o conjunto dos números que estão entre os extremos A e B. O que é que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar que aqui eu tenho, sei lá, um número qualquer A e aqui um número qualquer B. Então, esses extremos A e B, o conjunto dos números que estão a partir deles ou depois dele, antes desse ou com ele, é o intervalo. Vai depender do quê? Vai depender se é fechado ou aberto. Então, você tem uma reta e um subconjunto desta reta dos números, dos reais, vão definir o nosso intervalo. Os números A e B são os limites, o extremo. E a diferença A menos B é chamada de amplitude. Tá? É a amplitude desse intervalo. Então, vamos entender um pouquinho melhor. O intervalo fechado. É o intervalo, quando ele é fechado? Quando é que um intervalo vai ser fechado? Quando os limites do intervalo pertencem ao conjunto do intervalo. Então, olha só. Eu tenho aqui o 3 e o 7 como sendo os limites. O conjunto dos números que aqui estão, inclusive o 3 e o 7, pertencem a esse intervalo. Deixa eu até mudar a cor aqui, que essa cor está muito ruim de enxergar. Então, entre 3 e 7, por exemplo, está o 3,1. Certo? Entre o 3 e o 7, está o 5. Certo? Entre o 3 e o 7, está o 6,9. Então, a todos esses números aqui, qualquer um que eu pense entre 3 e 7, inclusive o 3 e o 7, faz parte desse intervalo. E aí a gente vai usar notações, né? Você tem a reta, aí você preenche, né? Você dá uma realçada no intervalo entre o 3 e o 7 com uma bola fechada para os limites 3 e 7, já que o intervalo é fechado. E nós temos várias maneiras de retratar isso para falar desse intervalo. A primeira é usando o colchete, tá? Então, colchete aqui, ó, com esses tracinhos aqui virado para o 3, com esse tracinho aqui virado para o 7, para dizer que eles estão inclusos, ou seja, é um intervalo fechado. Uma outra forma é na forma de notação de conjunto, você vai encontrar isso muito também. O que é o x? O x é qualquer número a partir do 3 até o 7. Qualquer número, 3,1, o 5, 6,9, o 3, o 3,5, qualquer outro. Então, o x, esse número, que varia do 3 até o 7, pertence aos reais. De tal forma que x é maior ou igual, porque o 3 está junto. Então, 3 menor ou igual do que o x, x menor ou igual do que o 7. Tá? 7 maior ou igual a x. Como é que a gente faz a leitura disso? A é o conjunto que x pertence aos reais,
tal que 3 menor ou igual a x menor ou igual a 7. O que é que eu estou falando com isso? Exatamente o que está acontecendo aqui. Exatamente o que está sendo representado aqui. É um intervalo fechado. Ok? Vamos fazer uma comparação aqui, olha, com o intervalo aberto. Quando é que ele é aberto? Quando os limites extremos não pertencem. Como é que a gente faz essa notação? Olha que interessante. A gente vai usar a bolinha aberta. Tá? Quem são os limites? 2 e 6. Só que só vai pertencer a esse conjunto a partir do próximo número depois do 2 e do número anterior ao 6. Que número é esse? Não dá para saber. Por quê? Porque os números aqui são infinitos. Pode ser o 2,1? Pode. Mas pode ser o 2,01. Pode ser o 2,001. Pode ser o 2,00001. Pode ser o 5,9. Pode ser o 5,99. Pode ser o 5,999. Pode ser. É o número. É uma infinidade de números aqui. Eu só sei que o 2 não está e o 6 não está, por causa dessa notação aqui, ok? E olha só que legal. A bolinha sem pintura vazia indica que os números não pertencem ao conjunto. Como é que a gente vai fazer a notação? Vai ter uma mudança. Na notação de intervalo, a gente usa ou, você vai encontrar, né? Ou usar parênteses, ou usar o colchete. Olha só como o colchete aqui está diferente. Com os tracinhos para fora, tá? Para indicar que é aberto. Essa é a forma, é uma das formas de fazer a notação. Ou então na notação de conjuntos. A é igual a x pertencente aos reais, de tal forma que 2, olha só a diferença aqui, ó, menor, não tem o igual, né? Menor que x, menor que 6. O que significa isso? É que é aberto. Quando tem o igual, é fechado. Quando o colchete com os tracinhos é para dentro, é fechado. Quando os tracinhos são para fora, é aberto. Ou seja, o 2 e o 6 não estão nesse intervalo, mas todos os números entre 2 e 6 estão. Todos os números reais entre 2 e 6 estão. 2 menor que x. Então, x assume qualquer valor maior que 2. E x assume qualquer valor menor que 6. Mas não assume nem o valor de 6 e nem o valor de 2. Ok? O intervalo fechado à esquerda. Quando o extremo à esquerda pertence ao conjunto e o extremo à direita não pertence ao conjunto. Como é que é o exemplo aí? Olha só. O que está representando isso? Bolinha fechada no menos 3, bolinha aberta no 4. Ou seja, do menos 3 até o número antes do 4. Então, menos 2,2, menos 2,1, 0, 1, 2, 3, 3,9, 3,99, mas não o 4. Como é que fica a representação? Fechado, colchete fechadinho para o menos 3, colchete aberto para o 4. Ou colchete fechado no menos 3, parênteses no 4, para indicar que é fechado no 3 e aberto no 4. Do menos 3 em diante até o número anterior ao 4, mas não o 4. E aí, notação de conjuntos. Como é que a gente vai representar? Olha só a diferença. X pertence aos reais. X é um número que assume qualquer valor dentro dos reais, de tal forma, tal que ele é assim. Menos 3 menor ou igual a x menor que 4. X é qualquer número maior ou igual a menos 3 e x é menor que 4. Está neste intervalo, nesse subconjunto da reta. Tá? Fechadinho no 3, aberto no 4. Vamos agora para o próximo. Intervalo fechado à direita. Ou seja, quando o extremo à esquerda não pertence ao conjunto e o extremo à direita pertence. Como é que fica? Bolinha fechada no extremo da direita, bolinha aberta no extremo da esquerda. Tá? Então, como é que fica a notação disso? Olha que legal. Aberto à esquerda, então, colchete aberto 1,5 colchete fechado. Ou, parênteses,
né, no 1 e colchete fechado no 5, tá? Inverteu aqui, né? Então, ó, qual é o conjunto na notação de conjuntos, né? X pertence aos reais, X é um número real, de tal forma que X é maior que 1, ou seja, o 1 não entra, e X menor igual a 5. Ou 1 menor que X menor igual a 5, tá? Legal? Vamos ver outro caso. Intervalos ilimitados. O que significa isso? Basicamente é o seguinte, são intervalos que tendem ao infinito. Né? Você tem um número A qualquer, 1, aí 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 100, menos 1 milhão, menos 1 bilhão, menos 1 trilhão, assim vai. Indefinidamente, infinitamente, tá? Então te representa com a ideia de infinito. Na notação de conjunto fica assim, ó, X pertence aos reais, tal que X menor que A. Se eu tiver aqui o número 1, qualquer número menor que 1, X pertence, né? X pertence a esse subconjunto. No intervalo, olha só, a gente vai fazer assim, ó. Então tá aqui o menos infinito e qualquer número menor que A. Ah, se A for menos 3, então é menos 4, menos 5, menos 6, todos os números entre menos 3, menos 4, todo número. Se o X for 100, então é 99, 85,3, pi, e vários outros números tendendo ao menos infinito, ok? Menos 1 trilhão, menos 1 quatrilhão, assim vai. Então, X pertence aos reais, tal que X menor ou igual a. Por que é igual? Porque é fechado. O A entra, tá? Colchete aberto no menos infinito, vírgula, até o A fechado, né? Colchete fechado. Legal? Olha só. Agora é aberto. Então, como é que vai ficar? Ao invés de ter o igual, não tem mais. Então, X pertence aos reais, tal que X menor que A. É aberto no menos infinito e é aberto no A. Por que é aberto no menos infinito? Porque não existe um extremo no infinito. Infinito é infinito. Então, não tem como você fechar o infinito, tá? Por isso que é aberto. Sempre é aberto no infinito. E aqui no A é aberto para indicar que o A não entra. O A é qualquer número. 3, 4, 5, 6, assim vai. Fechado à esquerda, né? Aí o A entra, que é um número qualquer, 2, 3, 5, menos 5, 2 terços, pi, raiz de 2, qualquer número. X pertence aos reais, tal que X maior ou igual a A. Tá? X maior ou igual a A. Fechado no A, aberto no mais infinito. Porque aqui agora a tendência é ir para o mais infinito. Tá? 1 trilhão, 4 trilhão, quintilhão, assim vai. Beleza? Vamos para a próxima. Aberto à esquerda, né? Então tá aqui, ó. O A, bolinha aberta, e vai tendendo para o mais infinito. Se aqui for o 2, né? 3, 4, raiz de 10, raiz de 100, 1 trilhão, 4 trilhão, assim vai. Conjunto, X pertence aos reais, X é um valor dos números reais, de tal forma que X é maior que A. X maior que 2, X, se for 2, né? X maior que 10, se for 10, assim vai. É aberto no A e aberto no mais infinito, né? Colchete aberto A, vírgula, mais infinito, colchete aberto. Beleza? Aqui, quando o intervalo é a própria reta numérica, como é que a gente fala? Como é que a gente chama? Conjunto, R, são os reais. X pertence aos reais. Intervalo aberto no menos infinito, vírgula, aberto no mais infinito. Ou seja, colchete aberto menos infinito, vírgula, mais infinito, colchete aberto. Então são todos os números. É a própria reta real. Oi? Tá achando complicado isso? Tá muito rápido? Eu vou repetir, calma. Mas para aqueles que gostariam de aprender a calcular rapidamente, com segurança, eu tenho um curso especial que está aqui no primeiro link da descrição, e você comprando, né, se matriculando, vai ter a oportunidade de aprender passo a passo as 4 operações, outras dicas e algo que eu chamo de método cálculo mental. Dá uma olhadinha lá que eu vou mostrar a proposta, legal? Também vai ajudar o canal. Vamos lá continuar.
Bom, gente, para a gente tentar fixar um pouco esses conceitos, realmente eles são um pouco abstratos, a gente vai fazer alguns exercícios para ver se você compreende um pouquinho mais, tá? Vamos revisar então. Represente na reta real os intervalos. Olha, intervalo, colchete fechado, vírgula, 3,6, colchete aberto. Quando eu estou lendo assim, colchete fechado, colchete aberto, já está dando a solução, não é isso? Porque ó, esse aqui é o fechado e esse aqui é o aberto. Então, 3 e 6 são os limites, né? São os extremos. Então, tem aqui ó, o 3, colchete fechado. O 6 é o aberto. E tudo que aqui está, do 3 até o 6, são os números, certo? Então, eu dou uma sublinhada aqui, né? Eu dou um destaque, tá certo? Ou eu poderia fazer assim, ó, mas claro que você não tem esse recurso. Aí, sei lá, botar uma reta aqui desse tamanhão aqui, ó. Tá? Ok. Bom, deixa eu mudar aqui o pincel. Pronto. Se eu consigo dar o destaque que eu quero. Tá aqui. Ai. Claro que não sai uma linha reta, né? Porque tu desenha na mão livre, não vai sair uma linha reta. Mas é isso. Tá? E a bolona fechada aqui no 3. E a bolona aberta aqui no 6. Esse é o primeiro caso, é a letra A. Então, tá aí a letra A. Tá? Vai. 3 fechado, 6 aberto. No B, ó, menos infinito, evidentemente é aberto, até o menos meio. Aberto ou fechado? Aberto, tá? Tá para fora os tracinhos. Então, vem lá do menos infinito até chegar onde? No meio, negativo, né? Menos 1 sobre 2 negativo. Fechado ou aberto? Aberto. Então fica assim. Menos infinito. Certo? Essa é a letra B de bola. Legal? Entendeu? Fechado, colchete aberto. Bola fechada, bola aberta. Aberto no menos infinito, aberto no menos meio. Vem do menos infinito, lá de trás, e aberto aqui no meio. Que é interessante para você perceber. Aberto, fechado. O 3 entra no subconjunto, o 6 não entra. Todos os números que estão aqui à esquerda de menos meio, todos os números reais que estão à esquerda de menos meio, mas o menos meio não entra, é o subconjunto, né? É o intervalo. Legal? Vamos ver aqui outro exercício, só para você ir gravando. Escreva os subconjuntos de R na notação de intervalos. Escreva o subconjunto de R na notação de intervalos. Então, ó, letra A aqui, ó, letra A. X é qualquer número real, tal que x é menor que 3. Ora, se é menor que 3, vou usar a reta para me ajudar. Menor que 3, então é o 3, só que menor, ele não entra, então é aberto. Tá? Então, todos esses números aqui, ó, vai para lá. Ou seja, vai em direção ao menos infinito. Então, como é que a gente faz a notação? Aberto, tá? No menos infinito. E até o 3 aberto, tá? Mas, em geral, aqui a gente nem usa o colchete com a bolinha aberta. A gente vai usar, geralmente, o parênteses, tá bom? Ou o parente da esquerda. Aqui. Olha só. Dessa mesma forma, eu vou pensar aqui nesse intervalo aqui, ó. Do 1 até o 7, né? X pertence reais, tá o quê? 1 menor ou igual a x, menor que 7. Então, quem é o fechado e quem é o aberto? Fechado é no 1, porque tá igual, acrescenta 1. Aberto no 7. Então, olha, se eu for fazendo aqui só pra gente visualizar na reta, não é a resposta. Isso aqui é apenas para visualizar. É fechado no 1
e aberto no 7. Então, como é que vai ficar a notação? Colchetezinho 1, fechado, 7, colchetezinho aberto. Essa é a notação. Beleza? Entendeu? Aberto, colchete aberto. Aberto, colchete aberto. Fechado, bolinha, fechadinha, tá? Preenchido. Bora fazer outra aqui. Vai encerrar. Escreva os intervalos na forma de conjuntos. Então, é aquele x, pertence, tal, não sei o que, não é isso? Então, para a gente visualizar, ó, aberto no 0, fechado no 3. Então, ó. Aberto no 0, fechado no 3. Tá aqui, ó. Para fazer uma comparação, ó. Aberto no 8, vai para o mais infinito. Então, aberto no 8 e vai para o mais infinito. Essa aqui não é a resposta, porque é na forma de conjunto. Como é que vai ficar na forma de conjunto? Aqui, olha. X é o número que está aqui, tá? Então, aqui, ó, A. Chave. X é um número real, tá? X pertence aos reais, de tal forma que o 0 menor que igual ou não põe igual? Não põe porque é aberto. Menor que x e o 3 menor igual porque está fechado, tá? Então x está entre o 0 e até o 3, tá? Mas o 0 não entra e o 3 sim. Por isso que aqui não tem igual e aqui tem. E esse aqui, ó, esse conjunto aqui. Mesma ideia. X é qualquer número real que está neste intervalo. Qual é o intervalo? Tá o quê? 8 aberto, 8 colchete aberto, ou seja, menor que x. Tá? Normalmente essa não é a forma de você descrever isso, né? Porque aqui menor que infinito. Então você reescreve, já que não precisa colocar 8 menor que x, ou a forma mais usual, que é a nossa convenção, é o x é maior que 8. Tá legal? Então, qualquer número maior que 8. 8,1, 8,01, 10, 11, 20, 30, 1 milhão, 1 trilhão. Beleza? Espero que você tenha entendido um pouco essa notação. Vai precisar da sua prática para você aprender, então recomendo que você faça os exercícios que aqui estão, que eu fiz, né, para você tentar compreender, ou procure um caderno, um livro e procure resolver os exercícios da notação de intervalos na reta com os números reais, beleza? Então, se você gostou, clica no sininho para se inscrever, dá um like, compartilha, faz tudo o que o pessoal pede pra gente dar certo aqui no YouTube, ok? Até mais!